Você já precisou fazer algum tipo de processamento um pouco mais pesado na tua aplicação? Adicionou uma espécie de loading para fazer com que o usuário aguarde ali aquele processamento ser concluído para então mostrar alguma coisa em tela? Só que no meio desse processo você notou que o teu aplicativo começou a ficar um pouco mais travado, dar alguns gargalos dentro da aplicação como todo. Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar o porquê isso acaba acontecendo em um aplicativo Flutter e também, é claro, como é que você pode resolver esse problema. Bem, pessoal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jonathan Correia, sou programador full stack e antes da gente começar o conteúdo, eu te mostrar, é claro, como é que resolve esse problema, já deixa o teu like antes que você esqueça aí e já considera também fazer a tua inscrição nesse canal para nos ajudar a bater o marco ali dos seus 30 mil inscritos. Então, pessoal, antes de eu começar de fato, colocar a mão na massa no código, eu vou precisar explicar um pouco da teoria. Eu vou te explicar como é que as camadas do Flutter mais ou menos funcionam para depois eu te mostrar no código como resolver esse problema. Então vamos aqui para minha tela para te mostrar um pouco melhor como é que tudo isso funciona. Então bora lá. Primeiro a gente precisa entender como é que o nosso aplicativo funciona nos nossos devices, né? Quem trabalha, no final das contas, nos nossos devices é o processador, correto? Só que o processador ele não sabe o que precisa ser executado para que aquele nosso aplicativo ele funcione por baixo dos panos. Para fazer isso, a gente precisa de alguns personagens que vão conversar entre eles para passar essa informação até o nosso processador para que ele de fato execute o que ele precisa ali, tá? Então, bora lá falar sobre alguns personagens aqui. O primeiro deles é o nosso aplicativo propriamente dito, né? Só que o nosso aplicativo, por baixo dos panos, ele tem uma engine, é o Flutter Engine. E dentro dela existem alguns outros recursos ali por baixo dos panos que são responsáveis por fazer algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente tem o motor gráfico, seja o Skia ou o Impeller, que vai ficar responsável por desenhar todos os elementos ali em tela. Os botões, as cards, vários elementos ali em tela, é o motor gráfico que vai ficar responsável por isso. A gente também tem a Virtual Machine do Dart, que esse é responsável por executar de fato o código Dart ali da sua aplicação. Só que esses elementos ali, eles vão conversar com o sistema operacional que o nosso aplicativo está rodando, seja o Android, seja o iOS, seja o macOS. O sistema operacional ele vai funcionar como um gerente ali. Ele vai ficar responsável por receber as requisições do nosso Flutter Engine e ele vai criar, agendar tarefas e vai mandar diretamente para o nosso processador, para a CPU ali do nosso dispositivo. Aí sim que o nosso dispositivo vai processar aquelas informações. Só que a nossa aplicação ela também vai precisar de um gerente. E esse gerente que vai monitorar ali o que cada coisa vai ser feito e a ordem que vai ser feita, tá bem? Então, por exemplo, digamos que o nosso app ele abre, ele vai dizer, olha, primeiro renderiza todo o nosso layout, depois renderiza os nossos widgets, depois começa a trabalhar nas animações e várias outras coisas ali por baixo dos panos. E esse gerente a gente pode chamar por Event Loop, tá? Você provavelmente já ouviu bastante, só que esse Event Loop vai ficar responsável por justamente organizar o que cada coisa vai fazer. E dentro da nossa aplicação Flutter, ele fica dentro de um isolate, um main isolate. É como se fosse um ambiente fechado ali, onde o nosso loop, event loop ali, ele está cuidando de organizar todas as tarefas para passar ali para os outros personagens, tá bem? E a partir disso a gente precisa entender um pouco melhor sobre esses isolates. Como você pode ver aqui no nosso slide, os isolates eles são ambientes de execução independentes do Dart, com memória própria e comunicação por mensagens. Eles permitem executar tarefas pesadas em paralelo, mantendo a interface do Flutter fluida e responsiva. Por padrão, em aplicativos Flutter, é muito comum que você crie a tua aplicação utilizando apenas um isolate. Então, essa main isolate do Flutter, ela vai ficar responsável por fazer cada um dos recursos, sempre um atrás do outro. Só que hoje em dia, os processadores no geral, eles já são bem evoluídos e bastante rápidos. Só que, além disso, esse nosso Event Loop, ele também é bem otimizado, né? Ele é bem evoluído para deixar tudo isso bem rápido também. É por isso que quando você cria algum elemento em tela, faz algum processo, tudo isso ocorre de uma maneira tão rápida que você não consegue nem notar essa diferença ali ocorrendo em tela. Então, como eu comentei, esse nosso Event Loop, como ele vai fazer uma tarefa atrás da outra, e tudo isso é feito de uma maneira tão rápida e otimizada que você nem
nota essa diferença. Só que tem um problema, como ele sempre vai fazer uma tarefa atrás da outra, se você passar um processo muito pesado para ele fazer ali nessa nossa main isolate, na mesma isolate padrão da nossa aplicação, possa ser que o teu aplicativo provavelmente vá travar, tá? Se você ainda estiver confuso ainda sobre esse event loop, sobre essa ordem aqui de fazer tarefas, pensa aqui comigo. Digamos que você é dono de um escritório, digamos assim, e dentro desse teu escritório você tem uma atendente ali. Essa atendente ela vai ficar responsável por receber os clientes e tirar as informações para eles, né? Então vai funcionar como uma fila ali. Cada cliente vai vindo para aquele atendente e o atendente ele vai tirando a dúvida daquele cliente e o cliente vai saindo daquela fila, sempre em ordem, um atrás do outro, tá? Só que digamos que você, como dono dessa empresa, chega para a atendente e dá vários papéis ali desorganizados e pede para ele organizar todos aqueles papéis. A atendente vai precisar parar tudo que ele está fazendo, então os clientes vão ficar ali aguardando ela finalizar para então continuar com os atendimentos. Então é justamente esse o ponto. O nosso event loop, que é, no caso, essa atendente, ele não pode ficar parado em processos muito pesados, porque aí sim você vai sentir as travadas da aplicação. O correto seria você pegar um outro funcionário e atribuir a ele essa tarefa, tá? Então aí que tá. A nossa atendente é um isolate. O nosso outro personagem, o nosso outro elemento ali que eu estou dando essa nova tarefa para ele, é um outro isolate. O isolate, nesse caso, ele vai funcionar como um funcionário ali que vai ter suas próprias atribuições. Inclusive, dentro do isolate, ele nunca vai compartilhar, por exemplo, variáveis, informações privadas entre os isolates. Eles só vão se comunicar por meio de mensagens, tá? Então, a gente vai entender um pouco melhor isso daqui no código, o problema e também como resolver, perfeito? Então, bora aqui para o código, que eu já estou com um projetinho pré-criado para te explicar um pouco melhor como é que tudo isso funciona, tá? Primeiro eu vou falar sobre o código, depois a gente vai resolver essa problemática daqui. É um projeto bem simples, eu só estou aqui no lib com 3 arquivos. O primeiro deles é o nosso main. Não mexi em quase nada aqui, só criei uma função main padrão, né, que é a primeira função que vai ser executada. Executo o nosso run app para inicializar o nosso aplicativo Flutter, passando um widget, que é esse app. O que seria esse app nesse aplicativo? É só um arquivo aqui, app.dart, que retorna, que é um stateless widget, tá? Inclusive, que retorna o material app. Também não mexi em nada no material, só especifiquei o nosso widget inicial. Passei aqui a propriedade home, passando o nosso widget homepage. E o que seria esse homepage? É justamente o nosso terceiro arquivo aqui. Esse widget daqui também não tem segredo, eu vou fechar essa barra lateral só para ter um pouco mais de espaço aqui. E como você pode ver, é um widget stateful, tá? Então a gente vai trabalhar com estados. E aqui um pouco mais abaixo a gente tem 2 estados. O primeiro deles é uma mensagem, que eu atribuo aqui de maneira fixa uma string, e o segundo deles é um booleano, que eu atribuo aqui o valor inicial como falso. Logo em seguida eu crio uma função aqui, local, privada, que precisa aqui de um valor inteiro, então toda vez que eu executar essa função eu preciso passar como argumento um valor aqui de limite. A ideia dessa função é bem simples, é só trabalhar aqui com um incremento de um valor, então ele vai fazer um loop dependendo do valor que eu passar aqui dentro. E vai somar de 1 a 1, depois ele vai retornar, justamente para a gente simular um processo pesado aqui. Lembra que o for, nesse nosso caso, está sendo de maneira síncrona, né? Então ele só vai passar para as próximas linhas quando ele terminar todo esse processo daqui. Logo em seguida, eu tenho uma outra função, essa sim que vai fazer todo o processo de maneira async aqui no nosso projeto, para eu te mostrar esse bug em tela. Primeiro, o que ele faz nessa função? Eu dou um set state para que ele rebuild o nosso widget logo nesse começo. Eu altero o nosso estado do processo para true. Logo em seguida, eu reatribuo o estado aqui da string, da mensagem, falando que vai travar. Logo em seguida, lembra que isso daqui é tudo de maneira síncrona, um atrás do outro. Logo em seguida, eu executo um filter.delayed para que ele fique nessa linha por 1 segundo e não faça mais nada. Ele fica aguardando naquela linha por 1 segundo e logo em seguida ele vai executar a nossa função aqui que eu comentei do for. Nesse caso, eu passo 2 bilhões de iterações ali, justamente para que ele demore mesmo para completar todo aquele for. Então ele vai somando de 1 a 1 até o último valor, que seria 2,
bilhões aqui. Depois que ele somar tudo, ele vai passar para as próximas linhas, que é justamente isso daqui. Altera a nossa variável local, nosso estado, na verdade, para falso, e altera também o nosso estado de mensagem, passando o resultado total da soma de todas aquelas iterações. Aqui no nosso build do widget especial, só tem o scaffold, onde eu fixei aqui o valor de fundo, a cor de fundo aqui da nossa página em especial. Eu utilizo também um appbar. Esse appbar tem um textinho, onde eu passo esse textinho daqui. Eu altero também a cor do texto para essa daqui. Isso daqui é de menos, né? Só estilização. Mas aqui eu também utilizo o nosso background color, passo a elevation aqui. E aqui no body eu tenho um widget center para centralizar todos os nossos elementos aqui. Utilizo também a coluna, passando a propriedade main axis alignment para center, para que ele alinhe de maneira vertical aqui os nossos filhos, esses elementos daqui. E como filho do column, a gente tem alguns widgets. O primeiro deles é um circular progress indicator, esse que você está vendo girando aqui, passando uma cor e um stroke width. Aqui, logo em seguida, eu passo um espaçamento, né, um sized box, só para fazer um afastamento entre o circular progress e o textinho. Eu tenho esse nosso textinho, que é justamente o que utiliza o nosso estado lá de cima, e eu fixo aqui o tamanho de font size para ele, e também altero o font weight para 500. Também faço um espaçamento de 40, e logo em seguida a gente tem o botão principal, que esse sim que vai executar aquela nossa função que é pesada, tá bem? Aqui você pode ver a estilização que eu coloquei, se você quiser, tá? E logo em seguida eu passo um textinho aqui como filho, que é rodar com async, e faço uma verificação lógica, é claro. Se o nosso processo estiver ocorrendo, eu não quero que ele tenha nenhuma função aqui para ser executada. Assim eu previno que quando o usuário apertar uma vez, ele não consiga apertar de novo naquele botão, fazendo com que aquele botão ele seja desabilitado. Logo em seguida, se ele não estiver no processo, ele vai utilizar essa função como referência, tá? Vamos lá então. Eu vou apertar no botão e você vai ver o que vai ocorrer aqui. Ó, eu vou apertar no botão rodar com async agora e, ó, processando com async. Perceba que em um primeiro momento, ele continuou girando por conta dessa nossa linha do await, né? E logo em seguida ele parou, porque aqui está a nossa programação síncrona. Ele precisou fazer todo esse cálculo aqui para só então passar para as próximas linhas, fazendo com que o nosso app voltasse a funcionar. Se você quisesse, inclusive, deixa eu só dar um restart aqui. Se você quiser, se você tiver a extensão do Flutter, se não tiver, procura aqui por Flutter. Provavelmente você já deve ter, mas se você tiver, basta você vir aqui nessas extensões, nesses 3 pontinhos, procura por Flutter. E aqui no Flutter você pode procurar aqui pela performance, né? Você pode até dar uma brincada aqui nos outros elementos. No final das contas você vai ver que enquanto o nosso motor está funcionando ali, os nossos elementos, os nossos frames, eles estão ativos. Então o bug que ocorreu ali não foi do emulador, foi justamente da aplicação que entrou ali naquele event loop, parou e não conseguiu executar mais nada. Por isso que o nosso elemento ele parou. Se eu apertar aqui, você vai ver que não só a nossa tela ela vai ficar frisada, né, paralisada, mas também aqui a performance do nosso app também, ele vai parar de mostrar aqui o nosso impeller trabalhando. Se eu apertar, ó, ou aperta mais uma vez, aqui, ó, ele parou. Não só o nosso emulador, quanto aqui o nosso motor gráfico, ele também parou. Ele não está conseguindo mais fazer a renderização dos nossos elementos. Tá, perfeito. Já entendi como é que isso funciona. Agora, como é que eu resolvo esse problema? Vamos lá. Para resolver esse problema, como você já deve imaginar, a gente vai trabalhar com os isolates. Como é que eu faço isso no final das contas? Primeiro, eu vou dar um restart aqui. Vou mudar aqui o textinho do botão para rodar com isolate, por exemplo. Você pode deixar a mesma coisa, tá? Mas aqui na nossa função, eu vou deixar essa barra lateral também, vou mudar só a mensagem processando com isolate. Vou remover também esse nosso delayed, se você quiser deixar, pode deixar, não tem problema. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, em vez de passar a função de maneira síncrona, eu vou criar uma outra variável, vou deixar só o comentário para não perder esse código daqui, criar uma variável aqui, final, result, da mesma forma. Vou passar aqui um tal de isolate. Ó, veja que ele já, o VS Code, na verdade, ele já me ajuda a fazer a importação. Vou apertar aqui nesse isolate daqui. Se eu for lá para o topo, ó, eu tenho essa importação. Se não aparecer, você precisa importar, é claro, ela no teu código. Usa aqui o ponto para ver as variantes dele e a gente vai executar um run. Esse run, se você ver, se você colocar o mouse em cima dele, ó,
É um filter. Então ele vai avisar para o Flutter, né, para não aguardar ali, não travar o nosso event loop. Então ele fala assim: olha, Flutter, você não vai travar o event loop. Continua fazendo outras coisas ali, mas a gente vai travar nessa linha e quando o processo ele finalizar, aí você volta para essa linha e faz o restante do processo, tá bem? Dessa maneira, eu não preciso, de certa forma, aguardar todo aquele processo pesado finalizar, porque o isolate ele vai criar um contexto à parte. É como se ele dissesse: olha, agora esse nosso event loop daqui vai continuar fazendo tudo que ele vai fazer. Só que esse nosso isolate à parte, ele vai fazer um processamento pesado aqui, o que não tem nada a ver comigo. Então continua ali com o teu motor desenhando as coisas, enquanto esse outro daqui está processando todo aquele código, tá bem? Então como você pode ver aqui, o nosso run ele já está dando certo erro porque ele pede um argumento aqui. O que, que seria que ele precisa? É uma função callback que eu vou passar ali. Então vamos passar uma função anônima que vai retornar alguma coisa, né? O que, que ele vai retornar no final das contas? Eu poderia inclusive já passar ali com o retorno daqui a execução dessa nossa função. Lembra que essa função daqui é justamente a que simula aquele processo pesado dentro do nosso aplicativo. Então eu estou dizendo aqui, olha, cria um isolate à parte, um ambiente à parte, com um contexto à parte, que ele sim vai ficar responsável por fazer todo aquele processo. Quando aquele processo terminar, aí sim você vai passar no retorno dessa função daqui, dessa arrow function, e ela sim vai retornar aqui para o nosso result, né? Vai retornar para o nosso run e, consequentemente, para o nosso result. Como ele é um filter, né? Vamos passar um await aqui na frente. Eu acabei passando um sinal de maior aqui. Na verdade, eu removei ali da arrow function. Vou salvar. Agora sim, ele vai fazer todo esse processo de maneira isolada. Vamos testar para ver se funciona agora? Vamos lá. Eu vou dar um restart na aplicação. Vou apertar aqui e você vai ver que erro. Por quê, Jonathan? Você não falou que ele ia criar justamente nosso contexto separado justamente para usar aqui e resolver o nosso problema? A gente já está tendo um novo erro aqui. Isso acaba ocorrendo pelo seguinte: cada isolate tem o seu contexto separado. Eles não compartilham dados, nem estados, nem funções, nem nada do tipo. Essa função daqui que eu estou executando, ela está dentro do escopo dessa nossa classe, tá? Que está dentro daquele nosso isolate inicial, main isolate. Eu não posso utilizar essa função daqui que está dentro dessa classe, que está dentro, consequentemente, daquela nossa main isolate. Eu precisaria, por exemplo, criar essa função de maneira externa, né, separada para poder utilizar ele. Mas lembra também que eu posso dizer que algumas funções, elas não são associadas diretamente àquela classe. Como é que eu faço isso? Lembra? Eu posso passar um estático aqui para ele, né? Então é como se eu estivesse dizendo que essa nossa função ela agora é independente, ela não faz parte necessariamente de um contexto. Ela pode ser utilizada por qualquer contexto, porque ela é independente. Ela não faz uma parte direta da instância dessa classe, tá bem? Ela é independente. Se você quisesse também, você poderia, é claro, criar um arquivo útil aqui, criar a tua função separada e importar ela em cada contexto. Não tem problema, tá? Mas só com esse static aqui já resolve o nosso problema. Vamos testar? Eu vou dar um restart aqui na nossa aplicação e você vai ver que quando eu apertar agora, ó, o nosso elemento ele continua funcionando, ele sendo renderizado da mesma forma. O nosso botão ele ficou desabilitado, por quê? Por conta da nossa validação do estado. Ele está processando por baixo dos panos e agora ele já trouxe o resultado final. Dessa maneira eu tenho dois contextos separados, cada um fazendo a sua atribuição. Só um ponto aqui, pessoal, você não vai utilizar isso daqui sempre, só quando realmente você precisa de um contexto separado que tenha um processo pesado ocorrendo por baixo dos panos, tá bem? Na maioria dos casos, você vai sim utilizar o async await, mas é importante que você faça isso quando você precisar de uma criptografia ali, de um processo pesado, trabalhar ali com algum tipo de iteração, como você viu aqui. Existem vários casos que vão precisar ali do teu loop de uma maneira um pouco mais pesada ali, que vai demorar um certo tempo ali, que pode prejudicar a tua aplicação e dar esses engasgos aqui na tua aplicação. A principal lição desse vídeo daqui é que o async await não resolve todos os nossos problemas, principalmente quando a problemática é um processamento muito pesado. É daí que vem os nossos isolates, ele acaba criando um contexto ali separado para fazer aquele processamento de maneira concorrente, sem influenciar diretamente a nossa UI. Ela vai poder continuar
continuar ali fluida, sem aqueles travamentos, tá? E se você curtiu esse conteúdo e quer aprender Flutter ali do básico, dos fundamentos, até a publicação dos teus aplicativos de maneira profissional, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso curso de Flutter. E também me conta aqui nos comentários se você já viu esse tipo de problemática, esses travamentos em algum aplicativo que você utiliza, ou então que você já fez aí e notou esses travamentos sem saber como resolver esse problema. Também, se você tiver alguma sugestão de próximo conteúdo aqui para o canal, deixa aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhada, perfeito? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, faz tua inscrição para dar uma força aqui no canal, perfeito? Então, no geral, é só isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fui!